Alô Alberto, alô Alberto, Olá, Tiago. Já- Tudo bem? estás bom? Temos condições para avançar, verdade? Temos condições para avançar Temos, sim, para senhor. a Lenga-Lenga do Costume, a 18ª emissão da Lenga-Lenga do Costume, emissão de 8 de novembro de 2022, que como sempre estreia à terça-feira às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central. A Lenga-Lenga do Costume está também disponível em podcast, em todos os sítios onde normalmente ouvem podcasts, Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Alberto, temos mais uma semana rica em eventos. Como nós também só escolhemos 3 por semana, acabamos por conseguir fazer um concentradinho só com aquilo que de melhor se passou nos últimos dias. E vamos já começar com o primeiro tema desta semana, que é um tema recorrente. Na Lenga-Lenga do Costume já era no Comitê Central, mas temos que voltar a ele pelo menos uma vez por ano, porque realizou-se nos últimos dias, acabou nos últimos dias, a 7ª edição da Web Summit, que merece sempre, obviamente, da nossa parte também um comentário, em jeito até de balanço, neste caso, sobre mais esta edição da Web Summit, que foi, como todas as outras, um estrondoso sucesso, Sucesso. não é? Comprovado desde logo pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro da Economia, pelo Ministro das Finanças, sei lá quem é que passou. Passou tudo o que é Ministro pela Web Summit. E mais o Presidente da Câmara de Lisboa, não é? O Presidente da Câmara de Lisboa, tudo o que é Engenheiro Ministro Moedas. com cônjuges que beneficiam de apoios dados pelos ministérios geridos pelos próprios cônjuges, mesmo ministros sem familiares que beneficiam de apoios concedidos pelos próprios cônjuges, toda a gente passou pela Web Summit. Toda a gente, incluindo, obviamente, Cristina Ferreira, que repetiu também a presença do ano passado e presença que tu certamente acompanhaste com muita atenção, Alberto, e acredito que seja esse o teu destaque. Vais começar por aí em termos da Web Summit? A presença do ano passado, posso começar? A presença do ano Vamos passado a isto. não dei por ela. De quem? Da Cristina Ferreira? E não me lembro de Das nada disso. bifanas, a questão das bifanas, toda a gente falou nas Não bifanas tenho e ideia. Não tenho ideia. como é que é possível? Um indivíduo que se diz informado e Se calhar atento. estive informado na altura, depois, além de informado, sou esquecido. Tens um esquecer bastante seletivo, não é? Que não te permite recordar não me lembro de intervenções de bifanas Cristina nenhumas, Ferreira no mas website. acredito em tudo. Este ano Claro. ela andou a ensinar gramática inglesa, não foi? Ela conjugou o verbo to be, Conjugou o verbo to be. com a ajuda gráfica, porque havia um ecrã gigante com a conjugação. Portanto, Que é como todos sabemos, que é complexa, não é? Que é uma coisa complexa. É um pouco, sim, eu não arriscava sem Eu também não, um grande ecrã junto a uma e em plateia jeito exigente que estava em jeito de ditado. sedenta de aprender o verbo to be. Sim, e na grande maioria pouco informada sobre estas questões até da língua inglesa e pouco Sim, familiarizada. não são uma Cristina Ferreira, evidentemente, que ela publicou algo que parece também, mais ou menos por esta altura, isso não sei, mas ela publicou no Instagram uma fotografia. Espera, tu segues o Instagram de Cristina Ferreira? Não, mas alguém Estamos segue e eu vi okay. a referência. Ela tem publicado um livro, não sei se é recente, se é mais antigo, sobre inglês, sobre a língua inglesa, que se chama Falar Inglês é Fácil. Acho que é assim o título. Embora não pareça, depois o subtítulo embora não pareça. Embora não pareça, ou falar inglês é fácil, mas não para mim, Cristina Ferreira. Sim, já o ano passado esse foi o assunto, eu acho que esteve o assunto central da intervenção da Cristina Ferreira no Web Summit. Faço-te uma pergunta genuína, Tiago. É obrigatório falar inglês na Web Summit? Os oradores têm de falar inglês? Eu não sei se têm, mas fazem-no por uma questão de style, pelo menos. Ok. Mas é possível que seja obrigatório. Quando o inglês se resume ao verbo to be, quer dizer, aquilo não dá o style, não é muito, não é? Não, mas permite logo um to be or not to be, por exemplo. Uma referência hamletiana. Uma referência cultural, sim, que não precisa de muito mais do que saber o verbo to be. Mas, portanto, e à parte de Cristina Ferreira? Ainda na Cristina Ferreira, nesse livro sobre inglês que ela publicou recentemente a capa desse livro, e com um pequenino texto lá no Instagram sobre o livro, não era bem sobre o livro, a pretexto do livro, publicou um texto, um mini texto de autoajuda, sabes como é aquelas coisas, aquelas frases feitas, aqueles clichês, em inglês. E no pequeno texto, que devia ter umas 16 palavras, 2 estavam erradas. Duas estavam logo erradas. Uma delas era success, já não me lembro qual era o erro. Duas em 16 é uma em 8. Isso em 8, meio em 4. Dá só para aí 12,5%.
de erro, não parece mal. Não é grave. Generalizado em inglês. Eu achei piada um dos erros, porque ela no final dizia You are the leader of your own live. Como esta gente faz aqueles lives, não é? Mas esse é daqueles erros, sim, esse é daqueles que acontece com frequência. Sim, acontece, especialmente a quem não domina a língua, não é? Sim. Quando me arrisco a escrever húngaro, também devem acontecer muitos erros, ainda nunca o fiz, mas claro, se me arriscasse, e não tem mal nenhuma a senhora não saber inglês, estamos aqui a brincar. Pior é o discurso do Presidente da República. Pior ou melhor, quer dizer, que eu tenho mais nós vamos voltar a este assunto em jeito de fecho, é já uma promessa que fica, em jeito de fecho da lenga-lenga do costume desta semana, com um pouco de uma intervenção acho que uma intervenção preparatória da Web Summit do Presidente da República, que vale a pena. Mas tu queres falar do puxão ao chefe da Web Summit? O puxão foi mesmo na Web Summit, creio que na sessão de encerramento, um valente puxão àquele choninhas que faz questão de se vestir mal para este tipo de evento. Eu, por acaso, em relação a esta questão da Web Summit e ao impacto que a Web Summit tem em Portugal e aparentemente a julgar pela comunicação nacional, a comunicação social nacional, o impacto planetário da Web Summit, eu fui consultar, mais ou menos por acaso, o primeiro site que me apareceu, que me apareceu no Google quando fiz a consulta por grandes cimeiras tecnológicas mundiais. Por curiosidade, para saber, quero perceber que impacto é que esta cimeira tem de facto no panorama global. E tive acesso a uma listagem produzida por uma destes sites para choninhas das tecnologias, com uma lista de cerca de 100 escolhidas a dedo, 100 eventos deste género. 100 eventos deste género no mundo. E isso, muito surpreendentemente, para grande surpresa minha, não havia nem sequer vestígio da Web Summit. Sério? Mas posso dizer... Não havia. Não é nada surpreendente. Não é nada surpreendente. É o costume, não é? Sim, e sendo, por exemplo, no mês de novembro deste ano, só no mês de novembro deste ano, em Londres, havia 3 cimeiras tecnológicas, 3, e em dezembro mais 7. Pois. Portanto, em Londres, em novembro, em Nova Iorque, em Berlim, em Tóquio, com certeza, deve haver resmas destas coisas, não é? Sim, sendo que a de novembro que mais se destacou dessa lista para mim foi uma cimeira tecnológica realizada em, queres tentar adivinhar? Não sei. Tenta, ou calhas, totalmente da paz. Assim, uma cidade? Vou dizer uma mais cidade. Bizarro, o sítio mais bizarro que possa ocorrer, onde pudesse ter lugar uma cimeira tecnológica que mereça um destaque entre as 100 maiores cimeiras tecnológicas do mundo. Não queria ofender ninguém, sei lá, a capital do Burundi. Tentou. Mais ou menos, Punta Cana. Punta Cana, ainda mais. Mas estavas à espera desta. Não. Em novembro há uma cimeira de tecnologias em Punta Cana que está neste leque das 100 mais importantes cimeiras mundiais de 2022, onde infelizmente de facto não consta a Web Summit. Isto talvez para pôr um bocadinho de água nesta fervura. Não há água que arrefeça a fervura do entusiasmo porque português. O entusiasmo é de facto gigantesco. O provincianismo português, não é? Com qualquer coisa que o nosso ponto de vista torna as coisas desmesuradas. As nossas coisas, aquilo que nós queremos aumentar, nós aumentamos muito. Sei lá, é como se faz no futebol. Faça um jogador aí qualquer que ainda joga aí não sei onde, mas já é o melhor do mundo, ou vai ser, de certeza. E isso aplica-se a tudo. Ao melhor café do mundo, ao melhor vinho do mundo, aos melhores bombeiros do mundo, aos melhores não sei o que do mundo. Também, curiosamente, sim, o futebol, curiosamente, também é um setor que está sempre muito presente na Web Summit, mas não necessariamente até por questões tecnológicas. Este acho eu, não exatamente por foi lá um treinador, não é? Vi uma referência. Acho, por exemplo, ex-treinador do Benfica, exatamente, que foi também ao Web Summit e, enfim, não sei exatamente qual é a o futebol em matéria de tecnologia não está assim muito avançado, porque eles chamam novas tecnologias a um rapaz que está numa sala a olhar para um VHS qualquer e a dizer se foi golo ou não foi golo, umas cassetes, não é? Sim. Aquilo no futebol é nova tecnologia, que foi para aí de 1970 ou 65. Sim, de facto é um bocadinho estranho o que é que encaixa nesta ideia de grande cimeira e depois tecnológica. Tens que explicar o que são os nómadas digitais, que eles falam nisso, os unicórnios, não sei o que são unicórnios. Então, unicórnios são sei na perspectiva dos desenhos animados das crianças e assim, mas não. Não, certo, não, mas unicórnios são empresas que atingem valorizações, e agora vou usar o termo bonito, de 1 bi
Mil milhões de dólares, mil milhões de dólares. Sim, exatamente. Exatamente. Não, são empresas que atingem essa valorização. E como é que isto liga com os nómadas digitais? Deu-se o caso de ter sido a 30 de outubro que entrou em vigor um novo regime que facilita os vistos de trabalho a profissionais de fora aqui em Portugal, da União Europeia. Aqui em Portugal. Na União Europeia em geral. Fora Portugal fora aceita da União Europeia. Exteriores da União Europeia. Ok. Exatamente, desde que tenham um rendimento superior a 2.800 euros por mês. O que é que acontece? Para 2.800 euros por mês, para 1 bi, ainda falta um bocadinho, não é? Mas isso é a valorização de uma empresa, isto é o salário do indivíduo, não é? É o salário só do nómada. Do nómada, exatamente. Não chegou o unicórnio, não é? Não chegou, o nómada ainda não é unicórnio. Sendo que o que é interessante é que este regime fiscal especial aplica a estes nómadas digitais uma taxa de IRS, e vais gostar de ouvir isto, de 20%, independentemente do nível do seu rendimento. Portanto, aquela ideia bizarríssima, aquela ideia bizarríssima que, nomeadamente, a Iniciativa Liberal apresentou há tempos pré-eleições legislativas, nomeadamente da tal taxa fixa de IRS, curiosamente é muito gira, mas só para estes nómadas digitais. Sim, cá dentro temos o maior número de escalões de IRS da Europa, ou o segundo maior, ou coisa que... mas os nómadas digitais, em contrapartida, e porque têm ordenados, enfim, nestas circunstâncias bastante baixos, portanto, sempre acima de 2.800 euros por mês. Sim, mas podem ter 10 mil, 15 mil, 30 mil. Podem ter o que quiserem, podem ter o que quiserem. E tem o benefício fiscal é o mesmo, ou seja, a redução fiscal é a mesma, não? De 20%. Okay. Portanto, é isto, os nómadas digitais têm a partir de agora este regime especial de visto para virem para Portugal. Tiago, tenho que dizer isso, já me faz lembrar aquelas coisas, aqueles turistas que tinham dinheiro para pagar para aí um hospital específico em Cuba, não é? Que atendia turistas, que pagavam em dólares, não é? Quem tinha dinheiro. Certo. Quando os cubanos estavam lá enfiados nos antros com ratazanas a passar e coisas do género. Sim, parece um passo. Parece um passo um bocadinho nesse sentido, não é? Do se instituir-se uma espécie de um país, dois regimes, não é? Dois sistemas. Sim. Uma casta privilegiada, de uns poucos. Sim. E pessoal, uns cenários para receber visitantes de fora, onde tudo está muito lindo, e depois um país, digamos, real para... Ou que se passou nos mundiais de futebol do Brasil e da África do Sul, em que se recolhiam os sem-abrigo e escondiam-se os tipos lá no... Já uns saudosos Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980, por exemplo. Sim, por aí fora. Lembro-me dois casos recentes, não é? Se varria dos centros das cidades. Varria-se os deploráveis, não é? Os deploráveis. É isso, esse é o termo para aquilo ficar giro, para aquilo ficar bonito. Para ficar bonitinho e limpo. Apresentável. Higiênico. E é isto, a Web Summit é muito isto, a Web Summit, os nómadas digitais, e a propósito de nómadas digitais, Alberto, vamos sair deste tema para fora, embora sejamos no fundo, nós somos um bocado sedentários analógicos, eu sinto-me sedentários analógicos. Sim, mas a propósito dos nómadas digitais, nós aproveitamos também para sair daqui para fora da Web Summit e passarmos já ao segundo tema desta semana. E o segundo tema desta semana, Alberto, é o Mundial do Qatar 2022, o Mundial de Futebol do Qatar, que está desde já envolto em forte polémica desde há uns meses a esta parte, ou em boa medida desde que o Qatar foi escolhido, foi selecionado para organizar o Mundial deste ano. E a polémica gira em grande medida em torno do facto de terem morrido. Fala-se em 15 mil pessoas na construção dos estádios para receber este Mundial, já para não falar das condições de trabalho em que estes funcionários que construíram estas infraestruturas... Mesmo os que não morreram, não é? As condições sim, mesmo os que não morreram, obviamente. E, portanto, este Mundial está envolto em grande polémica. Recentemente foi na Alemanha, em vários estádios de futebol alemães, foram apresentadas tarjas, inúmeras tarjas, a solicitar, até em certa medida, que se boicotasse o Mundial do Qatar, e a fazer referência
estes 15 mil mortos. Numa dessas tarjas podia ler-se 15 mil mortos por 5.760 minutos de futebol, deviam ter vergonha. Seleções como a seleção da Dinamarca também apresentou um equipamento específico para este Mundial do Qatar, que é uma espécie de equipamento de luto para que a equipa participe ainda assim no Mundial, e várias personalidades também ligadas ao futebol mundial, com destaque talvez para Eric Cantona, têm falado a miúdo sobre este assunto. Alberto, vais acompanhar com atenção o Mundial do Qatar? Imagino que não vais ao Qatar acompanhar. Não vou ao Qatar nem durante o Mundial, nem qualquer outra altura. Não me estou a imaginar ir a um país desses. Nem para um solinho, nem nada, que deve ser quentinho. Conheço outros sítios quentinhos, mais agradáveis, provavelmente mais agradáveis que o Qatar. Do que o Qatar. O Qatar, sim, o regime qatari é um regime, mesmo comparativamente com outros países da região, nomeadamente comparativamente com os Emirados Árabes Unidos, é um regime ainda assim bastante mais fechado, e nesse aspecto ainda mais que uma série, por comparação mesmo aos Emirados, ao Dubai, sim. Ao nível do comportamento público de quem se dirigir ao Qatar de uma maneira geral e em particular para assistir ao Mundial. Tiago, eu acho, tu falaste em 15 mil, também ouvi falar nesse número, 15 mil mortos, o Guardian falou em 6.500. As autoridades do Qatar, que estão o CEO da organização do Mundial, falam em 3. Não é 3 mil, é 3 mortos. 3 e um deles foi atropelado num autocarro já depois, já depois das horas. A chegar cá, claro, fora de horas. Portanto, os números variam bastante. Eu tendo a acreditar no CEO de 6.500, 15 mil. Parece que os 6.500, 15 mil, ou os 15 mil estarão mais próximos da verdade do que os 3. Sou capaz de apostar mais nisso. De qualquer maneira, mesmo os que não morreram, vivem aqueles trabalhadores que são normalmente vêm de países, são desgraçados, que vêm de países desgraçados, não é? Também. Eles não beneficiam de condições absolutamente desumanas lá no Qatar, que não são de escravatura, naquele sentido clássico da escravatura que a gente viu nas Américas, que vemos nos filmes e nos livros, mas que são, no mundo moderno, acabam por ser umas condições, acabam por ser próximas disso, umas condições no mínimo de semi-escravatura. Aquela gente vê a documentação retirada, os passaportes, quando chegam lá para não se poderem ausentar, por exemplo, não têm liberdade de espécie nenhuma, estão ali para trabalhar e quando calha, morrer. Porque as condições, por vistos, de segurança não são muitas. Eu não sou da área, mas sei que, por exemplo, o Empire State Building foi construído ali em 1930, 31, demorou cerca de um ano a ser construído e não teve uma vítima mortal. Numa altura em que era mais fácil haver vítimas mortais por questões de insegurança, não é? Numa altura em que se lanchava em cima de vigas. E que aquela gente pendurava-se ali, sentava-se nas vigas com a vontade danada. Sim. Há aquela fotografia muito famosa, mas há outras também, não é? Essa é acho que é na construção, não sei se é do Chrysler ou de outro edifício. Acho que não é do Empire State. Não é do Empire, não, é de um dos outros. Mas, ou seja, e mesmo assim conseguia, por uma questão de decência e de princípios, evitar o mais possível a morte de vida, a perda de vidas humanas. No Qatar parece que isso não é um problema, e que sejam 6.500 ou 15 mil ou que calhar, aquela gente cai como tortos. Só para terminar sobre este assunto, o que eu acho em relação às seleções fazerem isso, chamarem a atenção para isso, ou alguns jogadores chamarem a atenção para isso, menos mal, acho bem, quer dizer, mas se queriam levar a coisa a sério, era não comparecerem de todo. Porque isto é um bocadinho, parece o circo romano, parece o pão e circo, quer dizer, vão estar milhões de pessoas ali a divertir-se através dos ecrãs de televisão para olhar os rapazes a jogar à bola, mas há ali muito sangue por baixo daquela história, daqueles raudados todos, não é? E sim, não é bonito, não é? E então, para estar a fazer umas alusões com umas tarjas e umas coisas, na Alemanha agora, antes do Mundial, eu percebo. Agora, alguns jogadores irem sob protesto, mas vão na mesma e jogam na mesma, quer dizer, não parece que isso... Sim, aparentemente a FIFA, neste caso, continua a ter, enfim, que tem a tradição que tem também, é a FIFA, não é? tão bem conhecida de todos, de alinhar em estratagemas de cariz mais do que duvidoso, parece conseguir exercerem um poder muito significativo, obviamente, sobre as federações e estas sobre os jogadores.
Sendo que, enfim, ainda assim, também concordo contigo que é estranho que os próprios jogadores não consigam de alguma maneira, porque obviamente são eles que são a razão deste tipo de evento. Eu lembro, Tiago, eu lembro que o Cruyff até se diz que foi uma desculpa relativamente esfarrapada, mas foi o argumento dele e é com esse que temos que lidar. O Johan Cruyff, em 1978, quando ainda era, se não era o melhor jogador do mundo, andava lá perto, Sim. E provavelmente ainda era, não foi ao Mundial de 78 na Argentina por causa da ditadura militar argentina, dos generais da altura. Pois. Ou discorda, não vai. Sim, convenhamos, isso hoje em dia seria ainda mais espetacular do que nessa altura esse motivo para não ir jogar a um país, mas de facto, enfim, salvaguardando se foi essa ou não. Foi isso que ele disse, pois podia se calhar ele ser, alegou, mas tudo qualquer, bem, realmente incomparavelmente mais forte seria porventura um motivo alegado para não estar presente neste Mundial do Qatar, mas e provavelmente bastaria que meia dúzia de jogadores, bastaria, 2 ou 3 jogadores daqueles mais famosos, altura, sim. Um Messi, um Neymar, um sujeito desse, Cristiano Ronaldo também se calhar não vai mesmo, não é? Não, ou vai, mas não joga, não sei. Não, mas agora a falar sério. Qualquer desses jogadores, o Ronaldo, o Messi, aquele francês, aquele rapaz francês, Mbappé, não é? Mbappé, exatamente, sim. Mas estava um deles fazer isso, teria impacto. É possível que lá está, que se a esse se juntassem mais meia dúzia, é possível que a partir daí as federações também tivessem outra margem de manobra para tomar decisões e qualquer um desses nomes que acabamos de citar não tem nenhuma dependência económica de ninguém, de espécie nenhuma, mas isso é que, sim, para várias vidas, não é? Essa é a parte também que me causa ainda alguma estranheza extra, é o facto de realmente para este tipo de jogadores, principalmente para esse tipo de jogadores a esse nível, de nenhum ponto de vista, digamos assim, um campeonato do mundo, enfim, obviamente que ao lado esportivo, quer ganhar um campeonato do mundo, sim, do lado esportivo, esportivo, não é? Bom, mas o campeonato do mundo realizar-se-ia em qualquer sítio, não precisava era de ser ali, não é? Portanto, o campeonato do mundo não deixaria de se realizar. E o momento deles apresentarem o protesto deles também não era agora, teria sido logo quando se aventou o nome do Qatar como organizador. Claro, para que se pudesse arranjar uma alternativa, mas portanto nem sequer parece haver qualquer outro motivo para que qualquer um desses jogadores a esse nível não pudesse tomar uma posição desse género, mas não foi o caso, fica-nos essa memória. É um bocadinho triste e um bocadinho vergonhoso. Não sabias da história do Cruyff de 78? Não conhecia, mas... E a Holanda chegou à final mesmo assim. A Holanda chegou à final em 78, sem o Cruyff. Perde na final, suponho eu, não é? Com a Argentina, 3-1, após prolongamento. Lá está, tu és um profundo conhecedor do futebol, embora queiras simular que não ligas. Eu nem sei que sei, eu não sei que sei estas coisas, estava a reparar que sabia. Sabes porque foi o primeiro Mundial que eu segui já. Eu tinha 8 anos, pá, e já me lembro. Pois, com a vantagem de tu, sem desprimor, seres só um bocadinho mais idoso do que eu. E, portanto, as tuas memórias, muito ligeiramente, serem um bocadinho mais antigas. E como os velhos, estou a ir cada vez mais para trás, sabes? Eu não sei quem foi. Por acaso, o último Mundial acho que foi a França que ganhou, mas não sei quem foi o penúltimo campeão. Pois, eu confesso que também... Mas sei coisas do Arco da Velha, sei tudo. Não, é isso. Pergunta-me uma coisa do Mundial 86. Pronto, isso é Maradona, claro, no México. Obviamente, sim. E os portugueses de saltilho. Ou menos mesmo de 82 com Paulo Rossi, por amor de Deus. Foi pena o Brasil aí que jogava bem, em 82. Mas Paulo Rossi foi espetacular. Foi. Eu na altura torcia pelo Rossi. Era um dos meus jogadores preferidos. Confesso que sim. É aquele underdog, é sempre. Sim. Ele tinha sido castigado uns tempos antes, não é? Sim, depois aparece assim meio. E bom, parece que vamos ter ainda assim o Mundial do Qatar e de qualquer forma vamos com alguma curiosidade, acho eu, acompanhar
o que eventualmente se poderá passar a quando do Mundial propriamente dito, para ver se de facto alguém toma uma posição mais significativa, já que parece... É capaz de haver alguma manifestação ou outra individual, acredito que sim, que os tipos do Qatar e a FIFA já estão fartos de ameaçar ou de pedir, consoante pois, para não haver, exatamente. é capaz de haver uma coisa ou outra pontual, que não terá impacto absolutamente nenhum na moral desta história toda, que não é nenhuma, é uma moral, a moral é terrível disto tudo, quer dizer, há uma série de desgraçados e de famílias arruinadas, na realidade para se construir uns estádios inúteis, para se jogar um futebol que se podia jogar noutro lado qualquer, num país civilizado ou num regime civilizado. Mas sabes o que é que em contrapartida pode ter um efeito, e terá certamente um efeito muito positivo na moral, nomeadamente dos nossos espectadores e ouvintes, tens noção? É o anúncio do azeite talismã. Sim. Exatamente, que por isso vamos ver isso, já sem de seguida. dúvida. Vamos a isto. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá está, com a moral de volta aos píncaros, depois do anúncio do azeite talismã, cá estamos para o último assunto da semana, não sem antes lembrar que a Lenga-Lenga do Costume estreia todas as terças-feiras às 21 horas no canal de YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central, e que está também disponível em podcast em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Podem também tornar-se patronos da Lenga-Lenga do Costume em patreon.com/Comitê Central. Ainda antes do último tema da semana, Alberto, e se estiveres de acordo, vamos só rapidamente passar pelo comentário de um dos nossos espectadores e ouvintes da semana passada. Hábito que vamos agora tentar manter todas as semanas, trazer sempre pelo menos um comentário de um espectador e ouvinte, e neste caso trazemos o comentário do António Fidalgo, que deixou a seguinte missiva. O António Fidalgo não era o guarda-redes suplente do Bento no Benfica, para voltar ao futebol? Isso é para impossível. Será o mesmo António Fidalgo? Deve ser o mesmo, de certeza que sim. Desculpa. Não faz mal, mas é muito bem. Lembrei-me do nome. António Fidalgo, pois é. Eu acho que era António. Comentador de televisão. Sim, era Fidalgo. Eu acho que era António Fidalgo. Foi suplente para aí 37 anos do Bento. Sim, mas também de Manuel Bento pudera. Bom, António Fidalgo deixou-nos a seguinte mensagem que eu passo a citar. Esta vitória de Lula da Silva no Brasil dá-nos uma boa esperança de voltar a ter José Sócrates como primeiro-ministro ou presidente da República. Um Dom Sebastião que os portugueses há muito esperam. Fim de citação. Parece-me aqui uma certa, talvez um travozinho a ironia da parte do António Fidalgo, mas que, se calhar, Alberto, nos abre caminho para o último tema da semana, porque o último tema da semana tem precisamente a ver com reorganizações político-partidárias em Portugal, nomeadamente no PCP, neste caso no PCP, que deixou de ter, vai deixar, aliás, de ter Jerónimo de Sousa na liderança. Paulo Raimundo é o novo secretário-geral que vai substituir Jerónimo de Sousa a 12 de novembro. Paulo Raimundo, um conhecido, não sei por quem. Era um nome esperado, era o sucessor mais esperado, sinceramente. Estou a brincar, não faço ideia que é Paulo Raimundo. Não, por lá podias saber, porque tu és um indivíduo informado sobre os meandros da política portuguesa. No momento que soube a notícia, eu estava num jantar com amigos. Acho que posso tornar isto público, porque o amigo em questão, o protagonista deste episódio, escreveu no Facebook, entretanto.
Ninguém fazia ideia que era o Paulo Raimundo, a não ser esse Paulo amigo, Raimundo. para que o José Maria Meireles Graça é o pai da Cecília Meireles, e como ele publicou Muito no Facebook o acontecido, não tem problema nenhum. E ele disse, eu tenho uma ideia do sujeito, tenho uma ideia de quem seja. Entretanto publicou uma reparação no Sabia Facebook que era a um dizer... sujeito, não é? Sabia que era um sujeito. Não sabia, afinal nem isso. Nem sequer sabia que era um Não, sujeito. ele conhecia um Orlando Raimundo qualquer lá do outro PCP. Raimundo. Este Raimundo, nem sequer o Zé Maria, que é uma pessoa bastante informada, sabia quem era. Portanto, não há maneira deste tipo... O Jerónimo de Sousa, no seu discurso de despedida, numa intervenção que fez para jornalistas, numa conferência de despedida, disse que o próprio Comitê Central ficou bastante surpreendido pela escolha do Paulo Raimundo, deste Paulo Raimundo. Então quem é que escolheu? Eu fiquei sem perceber. Claro, pois, como é que Quem é que apresentou este nome? Foi o Paulo Raimundo que entrou por lá dentro e tomou conta daquilo? É o Jerónimo que designou o sucessor sozinho? Não parece que o PCP funciona assim, eu não sei como é que ele funciona. Pois, um pouco estranho, até porque nomeadamente nas últimas eleições até presidenciais, e mesmo a nível do grupo parlamentar, houve vários dirigentes comunistas que se destacaram e que tiveram muito protagonismo e que, lá está, eram caras... Não precisas de exagerar, jovens, mas pelo menos, mesmo tirando a ironia que estavas a usar, mas há dois ou três que a gente sabia quem eram, não é? Pois é isso, estou a falar a sério. João Ferreira, não é? António Filipe, aquele que saiu agora já saiu. Sim, mas podia ser um nome como candidato, como sucessor, não é? Pelo menos as pessoas sabem quem ele é, minimamente, ou algumas pessoas sabem, não é? Será que a ideia é mesmo essa? É não fazer saber. um facelift mesmo profundo e apresentar o PCP com uma nova cara, desde logo, e com uma nova roupagem, para ninguém perceber que é o antigo PCP e por engano eventualmente isso é um contrassenso em matéria de PCP, não é? Assim, um facelift. Seria mas atenção, mas eu acho que talvez o PCP tenha percebido que talvez seja bom meter só caminho para continuar a existir. Sim, que não está famoso, não é? Não está famoso. Não parece estar, e talvez seja um movimento razoavelmente desesperado no sentido enfim, de se apresentar como um partido em alguma medida novo, não sei, porque de facto, enfim, Paulo Raimundo não é de todo uma pessoa conhecida e, portanto, o critério utilizado nesta... Há aquelas sondagens não de popularidade, mas de notoriedade, em que as pessoas dizem se conhecem ou não aquele nome, se têm uma ideia de quem é aquela pessoa. Certo. Eu acho que 99,8% dos portugueses não fazem ideia, estou a ser simpático, não fazem ideia de quem é ou de quem era até ontem. Mas lá está, se calhar Paulo Raimundo. Se calhar o PCP está a apostar no facto de, não, as pessoas já sabem o que é que isto é, e a coisa não está a correr bem, portanto vamos tentar ver o que é que... apostar aqui em alguém que sim, vou dizer que estou com grandes expectativas, faço ao Paulo Raimundo, mas apostar em alguém em relação a uma pessoa em relação à qual o eleitorado possa estar disposto a dar o benefício da dúvida e, olha, já agora vou ver o que é, tenho curiosidade de conhecer Paulo Raimundo, deixa-me cá votar no PCP. Também é a hipótese do Paulo Raimundo nunca falar, não é? Nos próximos anos, nunca não temos nada que lhe apontar, porque ele nunca comunicou com o público. Sim. Mas olha, eu agora fiquei tentado, agora estou curioso para conhecer Paulo Raimundo, se calhar vou, nas próximas eleições, vou dar o meu contributo para que possamos conhecer Paulo Raimundo. Deve ter havido muita gente a googlar o nome de Paulo Raimundo nestes últimos dias. Não é? Se calhar é essa a estratégia. A estratégia. É como quando o prémio Nobel, as pessoas pensam que quem vai ganhar o Nobel é um daqueles 3 ou 4 mais costumam ser apontados e que nunca ganham, e depois ganham um sujeito qualquer da sua Zilândia ou não sei o quê, que nunca ninguém ouviu falar, mas a malta procura muito depressa para poder dizer qualquer coisa sobre o assunto. Claro. Paulo Raimundo, eu devo dizer que ontem eu soube da notícia porque me ligaram de uma estação televisiva a pedir-me um comentário sobre o assunto. Certo. E eu por acaso não tinha disponibilidade minimamente, mas também nem que pudesse. Recusado à mesma, não é? Eu não saberia o que dizer todo, a não ser dizer que não fazia a mínima ideia que era o Paulo Raimundo, de facto. Claro, tinhas que pedir o boleia a alguém e enquanto dirigias para a estação televisiva ires pesquisando sobre quem que era Paulo Raimundo. Com o telemóvel é negativo. Coisa que entretanto eu confesso também não fiz muito, também não. Mas fiquei a saber que é um indivíduo que pelo menos tem uma experiência profissional bastante diversificada e que não se cinge aparentemente a juventudes partidárias e por aí fora. Trabalhou? O Paulo Raimundo trabalhou em algum sítio? Sim, em várias coisas. Esteve ligado à agricultura, também trabalhou em carpintaria, foi padeiro e animador cultural. Portanto, é pelo menos alguém com experiência profissional,
o que à partida é sempre porventura uma mais-valia. Pode ter sido carpinteiro mês, padeiro 15 dias. Não, isso também depois pode 14 ter sido anos animador cultural, ou seja, fazer assim umas pândegas lá nas câmaras alentejanas ou assim, não sei. Por outro lado, aparentemente não ser simplesmente uma pessoa que tenha feito a sua vida toda nas juventudes partidárias e portanto possa ter alguma experiência profissional. Podia ser pior, não é? Podia ser pior. Não, podia ser pior e tinha, em contrapartida, mais a obrigação de já ter percebido que o comunismo é, de facto, um sistema que não vale de nada, principalmente a quem tenta trabalhar nas ainda não mais percebeu, diversas porque áreas. acho que ele deve ser comunista, porque senão não estava. Não, pois isso é, mas tinha a obrigação de ter percebido melhor do que, porventura, alguém que tivesse passado a sua vida toda a trabalhar no partido, nomeadamente, exclusivamente, não é? Mas não, ou num gabinete de investigação universitária, por exemplo. Pois, precisamente, exatamente. Mas não, Paulo Raimundo aparentemente tem uma experiência profissional concreta na vida real, digamos assim, e nesse aspecto tem menos desculpa para não ter ainda percebido. Pode ser que seja, não acredito, mas pode ser que venha a ser um Gorbachev do PCP, que traga aí uma perestroika, não é uma glasnost. Olha, tu realmente sabes dar a volta. Estou a tentar ser otimista, mas não. Não, mas estás aqui para isso. Também se não és tu com o teu reconhecido otimismo. A trazeres algum otimismo à lenga-lenga do costume, não sei quem será. E se calhar nós aproveitamos para fechar com esse... Fechamos. Com chave de ouro, não é? Como se diz. Não, a chave de ouro é o vídeo que vem a seguir, não é? A chave de ouro é o vídeo. Sim, nós prometemos no início o vídeo que vai fechar a lenga-lenga do costume com chave de ouro. Como quase não podia deixar de ser, é Marcelo Rebelo de Sousa, num momento que tem que ser visto e revisto e ouvido, e sobretudo ouvido. E façam-no aqui, na Lenga-Lenga. É óbvio que ele não leu o livro de Cristina Ferreira, que falar inglês é fácil. Eu acho que, sabes que aquilo foi a sessão pré, não é? Foi na sessão pré. O livro ainda não tinha saído. Não, e ele ainda não tinha assistido também àquela questão da conjugação do verbo to be, dos verbos, os fundamentos, portanto, ainda lhe faltavam os fundamentos. Isso acho que foi no dia a seguir. Portanto, a Lenga-Lenga do costume desta semana fica por aqui, com a promessa de voltarmos para a semana, a esta mesma hora, terça-feira, 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central. Nós ficamos por aqui. Então, até para a semana e boa noite a todos. Boa noite. Até para a semana. Tchau. Obrigado. Super, 2 super, 3 super, the man didn't come. Some of them on account of the pandemic, others on account of the war. A superpower, 2 superpowers, 3 superpowers. The man didn't come. Some of them on account of the pandemic, others on account of the war.